Oi gente, eu sou a Kai, esse aqui é o Garota do Vlog, então se você chegou nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as minhas melhores leituras de 2023. Então eu separei aqui 10 livros que foram os melhores livros que eu li em 2023 e venho conversar e compartilhar com vocês essas minhas leituras. Não tem ordem de preferência, tá gente? Mas eu vou falar aleatoriamente aqui os livros, mas não tem uma sequência de ordem de primeiro, segundo, terceiro lugar. Antes de começar a falar sobre esses livros, já venho pedir pra você me acompanhar lá no meu Instagram, onde eu consigo ser mais ativa com vocês, e me seguir também nas minhas outras redes sociais, que está tudo aqui na descrição. Bom, vou começar falando por um livro que foi favoritado no ano de 2023, foi bem no comecinho do ano, lá pra janeiro. Foi o livro Um Homem Chamado Ove, né, que saiu pela editora Rocco aqui no Brasil, e tem 2 filmes desse livro, um sueco e um inglês. Então digamos que é um livro que a história dele impacta muitas pessoas, né, até porque eu acho que um livro que vira um filme não é qualquer livro. Mas nesse livro aqui a gente vai conhecer o Ove já é um idoso e ele está aposentado, ele não tem mais pra onde ir toda manhã e ele é viúvo. Então ele meio que se sente inútil, né? Ele não sente que ele tem mais utilidade para a sociedade e aí ele decide então dar um fim à própria vida. Só que toda vez que ele tenta dar um fim à própria vida, alguma coisa acontece e ele não consegue fazer isso, ele não consegue completar essa coisa de dar um fim à própria vida dele. E aí a gente vai acompanhando então os passos do Ove, né? E como tudo vai se desenvolvendo na vida dele. Tanto quanto vizinhos que vão surgindo na vida dele, quanto ele vai ter que ajudar uma menina a aprender a dirigir e essas coisas todas que vão acontecendo no cotidiano dele. O livro traz uma mensagem muito bonita de esperança, de afeto emocional, e eu acho que vale muito a pena ler esse livro. É um livro extremamente sensível. E, gente, eu chorei muito no final desse livro. Assim, eu já sabia o que ia acontecer, mas mesmo sabendo o que ia acontecer, eu já tava em prantos, assim, ó, desesperada. Então, acho que vale muito a pena ler esse livro, principalmente se você gosta de livros que tocam. Foi um livro realmente que me tocou muito e foi favoritado. Agora, falando de uma HQ que eu também favoritei no ano de 2023, se chama Colaboração Horizontal. Nessa HQ a gente vai conhecer uma mulher que ela está vivendo na década da Segunda Guerra Mundial e ela acaba abrigando uma família judia, né? Então ela sofre esse medo de ser pega, né? E se caso ela for pega, ser executada, né, enfim, a gente sabe como era naquela época, né, a situação daquela época. Então se você abrigava uma família ou um judeu, você poderia ser executado junto com eles. Basicamente a gente tem essa mulher que abriga uma família judia e tem um cara que serve ali ao nazismo, né. Ele não concorda com toda a situação, mas ele serve porque ele é meio que obrigado a fazer isso. E os dois acabam se apaixonando, né, então eles têm esse segredo que eles não podem revelar pra ninguém, porque ela é uma mulher casada, inclusive o marido dela está na guerra. E também tem esse segredo que ela não pode revelar pra ninguém, principalmente pra esse cara que ela tá apaixonada, porque ele faz parte do grupo nazista, né? Então a gente tem aí essa coisa extremamente complicada de se lidar. E vai ter esse grande amor, assim, tentando sobreviver à guerra e tentando sobreviver também a todas as dificuldades que envolvem esse relacionamento, e também a família judia que está envolvida com a nossa protagonista dessa história, gente. É uma história muito incrível, é uma história muito sensível também. Eu acho que é impossível você ler essa HQ e você não se emocionar, você não sentir o olho um pouquinho assim lacrimejando. Então eu recomendo muito essa HQ. É uma HQ super fina também e ela não tem mais de 200 páginas, se eu não tô enganada. É uma HQ muito linda que eu recomendo demais. Outro livro que eu refavoritei, na verdade, nesse ano de 2023 foi uma releitura que eu fiz do livro As Vantagens de Ser Invisível, né? Nesse livro a gente vai conhecer o Charlie. O Charlie é um garoto que tá ali na faixa dos seus 15, 16 anos. E o Charlie começa a escrever pra uma pessoa, mas a gente não sabe quem é essa pessoa e nem onde essa pessoa mora. E tudo que a gente conhece aqui nessa história é o que o Charlie compartilha com a gente, leitor, né? Então nessa história a gente vai ter o Charlie entrando ali na puberdade, né? Na adolescência. E todas as fases da vida dele, né? Ele indo na primeira festa, ele ficando chapado pela primeira vez, ele bebendo pela primeira vez, ele se interessando por alguém pela primeira vez. Só que no final a gente sabe que tem um grande segredo que o Charlie guarda e que faz com que ele se sinta tão introvertido do jeito que ele se sente, sabe? Que ele não consegue se abrir de fato para as pessoas por causa desse segredo que ele guarda. O final do livro é extremamente assim, ó, lencinhos para chorar.
porque eu acho que vocês já perceberam que eu gosto de livro que faz a gente sofrer, né? Porque, olha, sinceramente, Caroline, o final é extremamente chororô. Você deitar em posição fetal e ficar ali chorando o tempo inteiro, sem parar. Mas apesar disso, eu acho que é um livro muito necessário, principalmente pelo assunto que ele aborda. Eu acho que é uma história extremamente sensível. Ele não romantiza o assunto que ele trata, graças a Deus por isso. Eu acho que vários adolescentes deveriam ter a necessidade de ler esse livro por se tratar de um assunto tão delicado, mas que precisamos discutir. Então, recomendo demais esse livro. Foi uma releitura maravilhosa que eu fiz esse ano. E assim, acho que todo adolescente deveria ler esse livro aqui. Um dos melhores livros que eu li de True Crime esse ano foi Jim Jones. Gente, esse livro, ele é assim, ó... É cada coisa que você lê que você fica indignada, você fica extremamente puta, entendeu? É um negócio louco, assim. Mas aqui a gente vai conhecer o Jim Jones. O Jim Jones, ele foi um reverendo, um profeta, um pastor, e ele fez assim, né? Ele basicamente criou um culto que se chama Jonestown. O local ali se chamava Jonestown, o culto dele e tudo mais, as igrejas que ele fazia, né, e tal. E, gente, é surreal, assim, o que ele fez, sabe? Esse cara, ele matou muitas pessoas, se não me engano, foi 900 e poucas pessoas no total. Foi um massacre, assim, desgraçado. E ele fez uma lavagem cerebral total, assim, na cabeça de milhares de pessoas. Vidas foram perdidas, crianças foram perdidas. Eles se envenenaram, eles próprios se envenenaram. E quem não queria se envenenar era forçado a se envenenar. Então é uma coisa bizarra, sabe? Uma coisa que você lê e você fica assim, não acredito que isso aconteceu de verdade. Só pode ser uma história de ficção, só pode ser uma história de terror, porque é inacreditável o que acontecia ali, é inacreditável o que ele fez com todas aquelas pessoas e o que aquelas próprias pessoas fizeram com elas mesmas. Mas é uma história que é muito bem narrada, a construção de tudo aquilo que realmente aconteceu dentro do livro, escrito daquela maneira que o Jeff Guinn escreveu, foi assim surreal, é como se a gente estivesse ali naquelas cenas. Inclusive, enquanto eu lia, me dava até uns arrepios em algumas partes. Eu falava, meu Deus do céu, que coisa louca, louca, gente, louca. Pra quem gosta de true crime, é um livro de prato cheio. Outro livro de não ficção que eu li esse ano e que eu gostei muito de ter lido, foi um dos melhores livros que eu li, se chama O Mal que Nos Habita. Aqui a gente tem uma psiquiatra. Essa psiquiatra, ela é especialista em condutas e terapias com criminosos extremamente agressivos. Então, basicamente, nesse livro, ela vai registrar como foi a terapia de alguns desses assassinos, né, desses criminosos agressivos. Ela conta a história deles, né, por trás do crime. Então, ela não foca tanto assim no crime. Ele fez isso. Na verdade, ela foca no passado. Aconteceu isso, e aí ele fez isso. Então, é muito interessante de ver, a gente acaba criando empatia pelos criminosos, porque a gente não vê só o criminoso, a gente vê a pessoa que ele foi, além de criminoso, né, além de ser um criminoso. Ao mesmo tempo que a gente tem raiva, né, a gente sente empatia pela mesma pessoa que a gente sentiu raiva. É muito interessante sentir todas essas emoções lendo esse livro, porque ele não fala só sobre o crime, sabe? Obviamente que ele não vai falar, olha, o criminoso é um tadinho, um coitado, mas ele também vai falar, isso aconteceu com essa pessoa e essa pessoa fez essa coisa e não tá certo, mas ela também foi uma vítima. Então, basicamente é isso. Eu achei o livro incrível, li super rápido, tem vlog de leitura aqui no canal, vou deixar linkado nos cards. Um livro de contos que eu amei ler esse ano foi Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Gente, foi um dos melhores livros de contos que eu li do King, assim, de livros de contos lançados pelo King aqui no Brasil, eu acho. Eu acho que ele ficou em primeiro lugar de todos os livros de contos que eu li do King. Eu já li todos os livros de contos do King. Então acho que ele tá, se não é o primeiro lugar, é o segundo lugar, se eu não tô enganada. Eu não sei se eu fiquei entre Escuridão Total Sem Estrelas e Quatro Estações. Mas, gente, assim, maravilhoso. Contos incríveis, contos super bem construídos, super bem contados. Contos que a gente parece que tá vivendo aquele conto. Então, sinceramente, foi uma coisa mágica, assim. Foi extraordinário. Eu li super rápido. Eu também fiz vlog de leitura aqui no canal, né, do Vlog King, do nosso projeto, que está acabando, inclusive. O último vídeo sai no ano que vem, né? Não sei quando ainda, mas pela primeira semana de janeiro. Enfim, gente, leiam esse livro. Não tenho muito o que falar, porque são contos, né? São vários contos num livro só. Mas, assim, incrível.
Outra HQ que eu adorei ler esse ano foi M de Monstra. Gente, que HQ fofa, e que HQ sensível, e que HQ linda. Aqui a gente vai conhecer uma mulher que é cientista e a irmã dela também era. E daí essa irmã dela sofre um acidente e vem a falecer. Só que essa mulher que é cientista, ela não se conforma com a morte da irmã. Então ela quer refazer a irmã, ela quer costurar a irmã, ela quer refazer a irmã, ela quer que a irmã dela volte a viver. E ela vai dar um jeito porque ela é cientista e blá blá blá. Só que quando a irmã dela volta, ela não volta como a irmã dela, ela volta como outra pessoa. Ela acaba se chamando Amy. Essa Amy acaba fingindo que é a irmã dela, porque o fantasma da irmã dela aparece pra Amy. E daí ela tenta fingir que é a irmã da moça, né, da cientista e tudo mais, só que acaba não dando muito certo. E ela gosta de outras coisas que a irmã da cientista não gostava. Ela se identifica com outras coisas e tudo mais. Mas é uma história super sensível. É aquele livro que vai te trazer quentinho no coração no final da leitura. É esse tipo de livro, gente. Esse tipo de livro, eu tenho certeza que em algum momento da minha vida eu vou reler esse livro, eu vou ter a mesma sensação. É muito legal eu lembrar desse livro e reviver o que eu senti lendo aquela história, sabe? Então recomendo demais que vocês leiam essa HQ. É uma HQ super rápida de ler também. E é muito fofo os traços. Os traços eu fiquei encantada. Outro livro de True Crime que eu li esse ano e que foi um dos melhores livros que eu li também foi Cruel. Aqui a gente vai ter o abecedário, assim, da crueldade humana, né? Então a gente vai ter de A a Z ali todas as coisas cruéis que podem e que existem na nossa humanidade. Se é que a gente tem todas mesmo, né? Que tem umas ainda que é desconhecida, que a gente nem sabe que existe. Mas a gente vai conhecer histórias de vários criminosos, a gente vai falar sobre massacre escolar, a gente vai falar sobre assassinatos em série. Extremamente completo, realmente uma Wikipédia da crueldade humana ali, de como o ser humano consegue ser tão ruim ao ponto de fazer coisas tão ruins, bizarras na vida, assim. Então é um livro extremamente completo. Pra quem gosta desse assunto, pra quem gosta de ler sobre esse assunto, de estudar sobre esse assunto, eu acho que é um livro extremamente rico de informações. Então, pra mim foi assim um almanaque, sabe? Que eu gosto de ler porque eu sou curiosa mesmo. Eu fiquei assim, gente, é tanta coisa pra absorver que eu acho que se eu ler de novo eu vou absorver ainda melhor e vou aprender coisas que na primeira vez da leitura eu não associei, sabe? Então é muito rico de informações e eu recomendo demais pra quem gosta desse tipo de leitura. Outro livro que eu gostei muito de ler esse ano se chama Apaixonados pela Esperança, também lançado pela Roku aqui no Brasil. Aqui a gente vai conhecer 4 amigos que estão no hospital porque todos eles estão morrendo, todos eles têm alguma doença que vai fazer com que eles morram, né? Ou se eles não vão morrer, eles precisam estar no hospital porque eles precisam ter um acompanhamento médico. E a gente acaba acompanhando a vida desses personagens dentro do hospital, né? Eles se intitulam como uma gangue rebelde e tudo mais. E acaba entrando uma nova garota nesse hospital que tem problemas muito sérios com depressão e automutilação. E ela acaba se tornando amigo desses 4 amigos, então viram 5 amigos. A gente vai acompanhando a evolução desses personagens, as dificuldades que eles passam com a doença, com o que eles estão sofrendo, com o que eles têm que lutar, né, enfim. E é uma história muito linda, muito sensível. Ela aborda vários assuntos difíceis nesse livro, como depressão, automutilação, anorexia. Então assuntos assim extremamente complicados de se falar, que a gente não fala muito também. E ela não romantiza nenhum desses assuntos. A autora ainda deixa uma nota no começo do livro falando sobre esses gatilhos que tem no livro para quem tem problema para ler esses assuntos não começar a ler o livro. Eu achei muito responsável esse livro. Eu achei que é um livro para adolescentes, porque adolescentes precisam ler sobre esses assuntos, porque a maioria deles tem a mania de romantizar esses assuntos difíceis e a gente não tá aqui pra isso. Se você precisa de ajuda, você tem que pedir ajuda, você não precisa ficar escondendo isso e vivendo como se isso fosse uma coisa bonita de se viver, porque não é. É difícil, é complicado e a gente tem que falar sobre isso. Então, esse livro me impactou muito. Eu acho que seria um livro extremamente necessário pra mim quando eu era adolescente, que eu não tive essa leitura. Eu não tive a oportunidade de ler esse livro, sabe? Mas eu acho que se eu tivesse lido esse livro, tudo seria um pouco mais fácil pra mim pedir ajuda e tudo mais. Então, basicamente é isso. Eu adorei esse livro. Foi um livro que eu favoritei também em 2023. E por último, mas não menos importante, está aqui Em Busca de Mim, da Viola Davis. Gente, que livro incrível! Meu Deus, sério. Eu já ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar porque eu vou fingir que eu sou comportada. Gente, esse livro é extremamente lindo. Ver toda a trajetória dessa
atriz maravilhosa, dessa pessoa incrível que é Viola Davis, ver o quanto de dificuldade ela passou e aonde ela chegou, sabe? Aonde ela chega, aonde ela vai. Assim, é extremamente incrível de você perceber o quanto essa mulher cresceu, o quanto essa mulher lutou pra estar onde ela está e o quanto ela merece estar onde ela está, sabe? É uma narrativa muito fluida, é um livro que você não quer parar de ler, você quer saber como ela enfrentou tal situação, você quer saber como ela saiu de tal situação, você quer saber como ela chegou em tal momento da vida dela. Então é uma coisa incrível de ler. É uma atriz incrível, né? Isso a gente já sabe, mas é uma pessoa também extremamente incrível que, assim, eu sinceramente, não tenho nem palavras pra ler esse livro. Eu não sei porque eu demorei tanto pra ler esse livro, porque eu recebi esse livro já fazia um tempo da Record. E eu fiquei enrolando pra ler ele, mas esse ano eu peguei. E, gente, que livro delicioso, sério. Leiam esse livro. Até quem não gosta de biografia vai gostar desse livro, porque Viola Davis Viola Davis, né, galera? Mas essas foram as minhas 10 melhores leituras do ano de 2023. Espero que vocês tenham gostado de saber quais foram. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você quer ler algum desses livros, se você concorda ou se você discorda de mim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlogmas de hoje. Lembrando que eu vou deixar o link para compra desses livros aqui na descrição. Comprando com o meu link você me ajuda com uma pequena comissão, não paga nada mais por isso, mas apoia meu trabalho aqui na internet. Se você é novo e caiu nesse vídeo de paraquedas, seja bem-vindo, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo também para não perder nenhum vídeo novo. Mega beijo pra vocês, tchau, até amanhã.